Oi pessoal, É, tudo bem com vocês? Então estou retornando agora, tá? Com as nossas atividades. Passei por um tempinho aí para algumas adaptações, né? Problemas pessoais, né, que eu estava enfrentando. Mas a gente está retornando hoje e aí eu vou compensar essas aulas perdidas com vocês, tá? Então, continuando em nossa unidade que a gente estava tratando de análise combinatória, e para fechar, né, essa unidade, o que vai acontecer? Eu vou tratar de combinações, que é a última parte que fica faltando foi falar sobre combinações. Né? A gente falou sobre arranjo e permutação, né, na última aula. Espero que vocês tenham usado esse tempinho aí para revisar algum conteúdo, né, para buscar alguma outra fonte de informação também, tá? Além dessa que eu tô apresentando, né, para vocês, né, sintam-se livres para buscar em outros livros, em outro material que vocês acharem mais adequado, tá? Então é isso. A gente vai continuar aqui tratando então de análise combinatória e fechando já a parte que é justamente combinação. Né? Quando a gente trata de combinação, a gente pensa na ideia de que os elementos que a gente está, né, arranjo, permutação e combinação, é tratar de subconjuntos, né? Subconjuntos que seguem algumas regras específicas. A gente sempre parte de um conjunto maior, né, como foi falado nas aulas anteriores, nesse caso, né, nosso exemplo aí é o conjunto E. Né? E a partir desse conjunto maior, a gente vai criar subconjuntos e vai contar quantos subconjuntos distintos eu consigo formar baseado em alguma característica definida previamente. Então é basicamente isso que a gente está fazendo. Só que no caso dos arranjos, por exemplo, né, a ordem com que eu disponho esses elementos nos meus subconjuntos, ela tem influência. Né? E no caso da permutação, que a gente falava na aula passada, a gente está tomando todos os elementos do conjunto, né, do conjunto grande, do meu conjunto E, estou tomando todos eles e estou mudando só a posição. Então, eu estou permutando esses elementos, estou mudando a ordem com que eles aparecem no meu conjunto E. E eu vou contar, né, de quantas maneiras distintas isso pode ser mudado. Né? De quantas maneiras distintas, né? Se eu mudar a ordem de um elemento, eu considero que o conjunto, né, eu gerei um subconjunto. Né? Mudei a ordem de um único elemento, já criei, não é mais o meu conjunto original, já é um conjunto diferente. Né? Isso na permutação. Tá? E de quantas maneiras, então, eu consigo fazer isso? De quantas maneiras eu vou mudar a posição de um elemento, vou ter um conjunto novo. Mudei a posição de outro elemento, tenho um novo conjunto. Então, com permutação eu consigo contar isso. E nesse caso a ordem importa, né, porque eu estou variando apenas a ordem, e nos arranjos a mesma coisa. E no caso das combinações, a gente está tratando de subconjuntos, né, cuja a ordem não faz diferença nenhuma para mim. Né? Então, partindo do meu conjunto E, eu estou fazendo escolhas não ordenadas, né? Estou fazendo uma escolha em que a ordem com que eu vou dispor esses elementos nos meus subconjuntos, eles não vão fazer diferença nenhuma. E observa o seguinte, e aqui é um fato interessante. Assim como em arranjo também, né? Por exemplo, eu estou tomando o conjunto E, né? O que acontece? Esse conjunto E tem N elementos, né? Uma quantidade definida de elementos, quantidade enumerável de elementos. Os subconjuntos, né, que eu posso tomar, o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer nesse caso? Os subconjuntos que eu consigo tomar de E são, inicialmente, um conjunto de nenhum elemento, e aí eu teria um conjunto vazio, né, como sendo um subconjunto de E, ou é um conjunto em que o número de elementos exatamente coincide com o próprio conjunto E, né? Ou seja, com a quantidade de elementos do conjunto E. Ou seja, nesse caso, eu posso ter
o K, a quantidade de elementos do subconjunto, igual à quantidade de elementos do conjunto E. Ok? Então são as possibilidades aí. Tá. Então, tratei disso, combinação simples, vamos... tá. Então, quando eu falo de combinação, significa que eu estou criando subconjuntos, né, a partir de um conjunto de N elementos, e eu vou formar subconjuntos com uma quantidade específica de elementos, né? Ou seja, eu estou fazendo uma combinação de N elementos tomados KK. Em notação matemática é isso que a gente representa, né? Deixa eu ver se eu coloquei algum exemplo. Aqui, por exemplo, né? Combinações, né? Aquele exemplo clássico lá que a gente está tratando desde da aula de arranjo de permutação, né? Então, Ana, Bia, Carlos e Lucas, né? Se eu tomar subconjuntos com dois elementos, né? Se eu tomar subconjuntos com dois elementos, o que vai acontecer? Eu posso formar, por exemplo, o subconjunto em que a Ana e a Bia estão presentes, ou então a Ana e o Lucas, ou então o Lucas e a Bia, por exemplo. Né? São opções aí que eu tenho. Né? São combinações partindo desse conjunto de 4 elementos que eu estou tomando 2 a 2. Ok? Então, meu conjunto principal tem 4 elementos, só que eu quero formar subconjuntos com 2 elementos apenas. Né? E nesse caso, então, eu teria uma combinação de n, né, no caso 4, n igual a 4, né, o meu conjunto E, o conjunto maior de onde eu estou tomando os subconjuntos, tem 4 elementos. Então, seria uma combinação, a combinação seria os subconjuntos, ok? Então, eu estou tomando subconjuntos de 2 elementos. E aí, em notação matemática, isso fica combinação de 4 elementos tomados 2 a 2. Né? Significa que eu estou pegando do meu conjunto que tem 4 elementos, 2 elementos de cada vez, e eu estou contando quantas possibilidades eu consigo, né, quantas são as possibilidades que eu consigo gerar, né, com essa característica específica, né, só tomando os elementos sem considerar a ordem, sem considerar a posição em que eles vão ocupar nesse conjunto. No caso dos números aí de 0 até 9, né, se eu quero simplesmente definir subconjuntos com 4 elementos, então combinação de 4 elementos tomados, combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. Ok? Então, observa que no caso dos números, né, dependendo do exemplo, né, você pode ter a ordem importando ou a ordem não importando. Isso vai ficar definido pelo contexto do exemplo, pelo contexto do exercício que vocês estiverem tratando, por exemplo. Aqui, né, eu coloquei os números de 0 a 9, mas eu disse que eu quero fazer combinações simples. Né? Ou seja, a ordem com que esses números vão aparecer no meu subconjunto não vai fazer diferença nenhuma. Então, é combinação simples. Agora, se eu definisse que, não, eu quero tomar subconjuntos, mas a ordem vai ter diferença, vai modificar o exemplo, por exemplo, se eu colocar, se eu usar esses algarismos, né, agora considerando algarismos, por exemplo, para formar números, né, para formar um número com 4 algarismos, por exemplo. E aí você percebe que a ordem vai influenciar, né, vai influenciar no resultado. Ok? Então, só para deixar claro essas possibilidades aí. Né? O mesmo exemplo, você pode tratar ele como sendo combinação, dependendo do contexto, ou pode tratar como sendo um arranjo, dependendo do contexto, e pode também ser uma permutação. Né? Isso tudo vai depender do contexto, onde isso está sendo trabalhado. Né? Como é que eu calculo a quantidade, né? Como é que eu calculo a quantidade de subconjuntos que eu posso formar a partir de um conjunto maior sem considerar a ordem, né? Isso é o cálculo de combinação. Nosso conjunto E, né? Com N elementos distintos. E aí a gente vai contar isso, né?
a ideia aqui, então, o conjunto E tem N elementos e eu quero pegar subconjuntos com K elementos, ou seja, com uma quantidade menor, e aí isso pode ser igual a N também, nesse K pode ser igual a N. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Para a gente definir, então, o cálculo de combinação, né? A gente vai definir, então, o número de possibilidades com essa letrinha. Eu não sei se eu consigo mostrar isso para vocês no meu marcador. Deixa eu só ver o comando P. Vou chamar isso de X. Então, esse X representa o total de combinações, né, que eu consigo fazer, ou seja, o total de subconjuntos que eu consigo formar, considerando uma quantidade específica de elementos nesse subconjunto, isso é importante, tá? Porque, por exemplo, o que é importante aqui, né? Você está contando, né, uma quantidade específica de elementos do teu conjunto. Você não está contando todas as possibilidades. Como assim, professor? Explica isso melhor. Por exemplo, se você define que o teu conjunto principal tem, vamos pegar o caso dos números lá, né? No caso dos números. Naquele caso, naquele exemplo em específico, o que acontece? Aqui, né? Tu tem 10 elementos, né? 10 elementos no teu conjunto, e tu definiu que tu quer formar subconjuntos com uma quantidade específica de elementos. Por exemplo, tu está tomando subconjuntos de 4 elementos apenas. Então, o que tu está contando são todos os subconjuntos de 4 elementos que você consegue formar. É isso que você está calculando. Você não está contando, por exemplo, quantos tu consegue formar com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 e com 10 elementos. Não, você está contando os subconjuntos com uma quantidade específica, nesse caso 4. Então, o resultado que a gente obtém a partir do cálculo de uma combinação é definido por uma quantidade específica de elementos do meu subconjunto. Eu não estou contando todas as possibilidades. Observa que, para esse exemplo, eu poderia formar subconjuntos com um elemento, com 2 elementos, com 3 elementos, com 4, com 5, com 6, com 7, com 8, com 9 e com 10 elementos, né? Como é que eu contaria tudo isso, né? Eu teria que fazer o cálculo de, né, cada uma dessas combinações separadamente, né? Para um elemento, para 2 elementos, para 3, para 4, para 5. Mas aqui, quando a gente define o cálculo de combinação, a gente está definindo sempre uma quantidade específica, né? Eu quero formar combinação com 10 elementos tomados 3 a 3. Então, esse tomado 3 a 3 significa que o teu subconjunto, o que tu está contando, são subconjuntos de 3 elementos apenas. Os com 4, com 5, com 6, daí não vai entrar na tua contagem, só vai entrar os que têm 3 elementos. Ok? Entendido essa diferença aí? Então, para a gente definir esse cálculo, o que vai acontecer aqui? Que a gente vai usar uma estratégia que é contar isso 2 vezes de maneira diferente, né? E depois vai fazer uma igualdade, né? A gente vai chamar então de x a quantidade, as possibilidades de contar, né, as minhas combinações, né, o total, e a gente vai usar 2 estratégias para definir isso, né? Na primeira estratégia a gente vai usar a ideia que já foi definida, que é de arranjo, né? Um arranjo de... Porque se você parar para pensar, né, no caso dos arranjos, a gente tem o mesmo princípio básico. Porém, né, o que acontece? No caso dos arranjos, a única diferença é que no arranjo eu estou contando, por exemplo, o mesmo subconjunto com posição diferente, né? Por exemplo, Bia, Ana. No arranjo eu conto também Bia, Ana, né? Eu conto Ana e Bia também como sendo uma outra possibilidade. No caso da combinação,
Não, mas a gente vai usar essa ideia básica de arranjo aqui. Então, se eu quisesse considerar, se eu quisesse calcular o número de arranjos, né, de n elementos tomados k a k, essa seria a formulazinha que já foi definida, né? Fatorial de n dividido por n menos k fatorial. E a gente vai usar uma outra... Isso é um ponto, né? A gente calcularia o número de combinações a partir... Né? Não o número de combinações, mas a gente está usando a ideia básica de arranjo, né, para calcular isso, para calcular o número de combinações. Vamos lá. A segunda etapa é fazer uma igualdade aí que a gente vai definir como sendo... usaremos a estratégia escolhida para formar a ordenada de K objetos. Tá. Aquela tabelinha lá que a gente usava o princípio fundamental da contagem. Lembra dela? Então, na primeira etapa, é escolher de forma não ordenada K elementos do conjunto E. E as possibilidades aqui, ó, né, se não é ordenado, é o total de combinação que a gente definiu, seria justamente, então, X quantidade, uma quantidade X, não uma quantidade específica. E para ordenar os elementos escolhidos nas posições K, então eu teria o fatorial de K, né? Se eu estou tratando de todos os elementos do meu subconjunto e contando isso, né? Todos os elementos do conjunto, e eu quero contar as possibilidades em que eles aparecem, isso é permutação. O cálculo de permutação seria o fatorial de K, né? Pelo princípio multiplicativo, eu teria que multiplicar x com o fatorial de K. Então, dessa maneira, então, eu estaria também calculando todas as possibilidades. Seria uma outra maneira de calcular aqui o nosso arranjo. Da igualdade disso, né? Deixa eu voltar aqui para o quadro. Só um minuto que eu acho que tem algum problema com a minha câmera. Aí aqui então, arranjo e aquela definição que a gente adotou, né, anteriormente para calcular a mesma coisa, né? Aqui, ó, o x foi definido como número de possibilidades, né? Possibilidades não ordenadas, né? Ou seja, estou contando a quantidade de opções que eu tenho sem considerar a ordem, né? E a gente definiu como sendo x. Então, isso é o número de combinações que eu estou querendo calcular. Combinações. E o K é permutação, né? Em que eu peguei todos os elementos do meu subconjunto, né? E incorporei em que só a ordem mudou, né? Só a ordem variou. Né? Como eu tenho uma multiplicação, então n fatorial, n menos k, eu esqueci do fatorial aqui, né? Igualdade. Está multiplicando, passa dividindo. Então, a gente cria a nossa formulazinha para definir, né, esse cálculo do número de combinações, em que eu excluo, né, em que eu excluo todas as repetições. Aquela contagem Bia, Ana, Ana, Bia, para combinação é uma única coisa. Então, utiliza a fórmula do arranjo, só que exclui aquela possibilidade de contar duas vezes usando o fatorial do número de elementos do conjunto, ok? Então, é basicamente isso, né? E aqui foi definido, né, de maneira, né, em que a notação representa o número de combinações, vai ser indicado aí dessa forma, né? CKN, ou seja, uma combinação de N elementos, sempre começa a leitura de baixo, tomados KK, né, que é o valor que está acima,
né? E aí tem outras maneiras de representar isso também, tá? Mas aí a gente vai ver mais na frente, eu acredito que eu coloquei, então só não vou mudar a posição aqui da câmera agora, tá? Vamos lá. Então, e aí definindo então de maneira, né, a nossa formulazinha, nessa estratégia para calcular o número de combinações é um número de combinações de n elementos tomados kk é igual ao fatorial de n dividido pelo fatorial de k, que multiplica n menos k fatorial, né? Diferença aí para arranjo é que você só está excluindo as possibilidades de contar duas vezes o mesmo subconjunto, né? E aí você faz o fatorial da quantidade de elementos de K e aí você exclui essa possibilidade. Certinho? Então, bem simples, praticamente a única coisa que vai aparecer aqui é o fatorial de K como isso. E aí uma proposição, né, seja E um conjunto finito com n elementos para cada inteiro, né, tomado aí entre 0 igual a k menor ou igual a k, que é menor ou igual a n, então existem exatamente aí essa é a formulazinha de subconjuntos de E com k elementos. Ou seja, estou tomando do conjunto E, que é um conjunto finito, com uma quantidade definida de elementos, e eu quero contar subconjuntos específicos com uma quantidade também definida de elementos. O que vai acontecer aqui? Eu vou usar essa formulazinha, fatorial de n, que é a quantidade de elementos do conjunto grande, né, do conjunto maior que foi tomado, dividido pelo fatorial agora do subconjunto, né? E esse fatorial do subconjunto exclui as contagens repetitivas, né? Exclui a contagem em que a posição, né, fazia alguma diferença, que multiplica, né, o fatorial de n menos k. Okay? E com isso eu defino, então, quantos subconjuntos com k elementos eu consigo formar, né, a partir desse subconjunto. Exemplos, né? Subconjunto A, o subconjunto E, que tem os elementos A1, A2, A3, vai até A15. Tem quantos elementos? Né? Aí já está definindo. O conjunto vai de A1 a A15. Então, eu tenho um conjunto com 15 elementos. Né? Ora, a partir desse... na verdade, é um exercício só. Né? Então, um conjunto com 15 elementos. Ok? Esse conjunto com 15 elementos, se eu quisesse calcular, por exemplo, uma combinação desses 15 elementos tomados 2 a 2, como é que ficaria isso? Bora lá, né? Já coloquei a resposta aqui, né? 105. Deixa eu só mostrar como é que ficaria, então. Já coloquei quase toda a resposta. Então, eu estou calculando uma combinação de 15 elementos tomados 2 a 2, né? O que é isso? Como é que eu faço isso, o cálculo? O cálculo para isso seria o fatorial, né? Deixa eu só representar aqui, K de n elementos. Então, isso é fatorial de n dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Nesse caso, eu tenho 15 elementos tomados 2 a 2. Então, fatorial de 15 dividido por quantidade de elementos que eu estou tomando é 2, né, nos subconjuntos. E n igual a 15 menos 2 fatorial. Isso vai ser igual a fatorial de 15, que multiplica fatorial de 14, né? 14, vou parar no 13, né?
E aí, então, eu tenho 2 fatorial e 15 menos 2 é 13 fatorial. E aí eu consigo dividir esse, e o resultado ficaria, então, 15 que multiplica 14 dividido pelo fatorial de 2. O fatorial de 2 é o próprio 2. Então, isso seria 15 que multiplica 7, né? 14 dividido por 2 é 7. O resultado é 105 para isso. Certinho, senhores? Bem simples, bem tranquilo, né? O cálculo. Tô gravando. E aí os outros exemplos, né? Fatorial de 8, de 15 tomados 8 a 8 elementos, né? Então eu vou ter fatorial de 15, isso na letra B, tá? Letra B. Aqui então eu tenho e o que eu fiz? Então, fatorial de 15, combinação de 15 elementos tomados 8 a 8, fatorial de 15, né, que é a quantidade de elementos do conjunto maior que eu estou tomando, dividido por quantidade de elementos do subconjunto, e aí a subtração. 15 menos 8 é 7, que fica em fatorial. E aí você vai resolver esses fatoriais, né, e encontrar 6.435 subconjuntos com 8 elementos. A quantidade aí já bem maior, né? Mesma coisa para 10, né? Subconjuntos com 10 elementos, subconjunto para 1 elemento. Ó, aqui, ó, no caso de subconjuntos com 1 elemento, o que acontece? Eu vou ter a própria quantidade de elementos do meu conjunto maior, ou seja, 15 elementos. Eu estou partindo de um conjunto que tem 15 elementos. Eu quero formar subconjuntos com um único elemento só. Quais são as possibilidades? O primeiro eu pego o primeiro elemento, o segundo subconjunto eu vou pegar o segundo elemento, o terceiro subconjunto o terceiro elemento e assim sucessivamente. Né? Como não tem, a ordem aí não vai fazer diferença, né? Então a contagem aí é única, ou seja, eu vou ter 15 subconjuntos com um elemento apenas. Se eu uso tudo, né, aquela possibilidade lá de colocar todos os elementos uma única vez, de uma única vez no meu subconjunto, só resta uma possibilidade, né? Ou seja, é o próprio conjunto original, esse subconjunto. Então, se eu estou fazendo uma combinação de 15 elementos tomados 15 a 15, né, só é uma possibilidade, não tem outra maneira, né, não tem outra possibilidade em que isso vai aparecer. E eu posso também fazer subconjuntos, né, como eu havia colocado para vocês, em que eu estou tomando desse conjunto maior nenhum elemento. A única possibilidade para isso é 0, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Gente, será que o som está saindo? Agora. Tá aparecendo som. Tá. Então, eu ia mostrar aqui para vocês no quadro, né? Esse caso em que eu estou tomando um conjunto, o subconjunto é o conjunto vazio, né? Então, mesmo princípio, 15 elementos. Aqui é o fatorial de 0 e aqui eu tenho 15 menos 0 fatorial, né? 15 fatorial. Fatorial de 0 é 1, né? A gente viu em outras aulas. Fatorial de 0 é 1, então 1 vezes 15 menos 0 é 15 fatorial. Resultado dessa divisão, né? Ou 1 vezes 15 fatorial é o próprio 15 fatorial. Ou o próprio... Voltando. Fatorial de 0 é 1, então eu teria 1
vezes 15 fatorial, né? Resultado ainda é 15 fatorial. 15 fatorial dividido por 15 fatorial é 1, ou seja, a quantidade de subconjuntos, né, vazios que eu consigo formar a partir de 15 elementos, ou seja, um subconjunto que não tem nada, é uma possibilidade só, é o conjunto vazio, né? Não tem outra opção, é só simplesmente o conjunto vazio. Certo? Então, avançando aí, cálculo é bem simples, espero que não tenham dificuldade, né, em fazer esse tipo de exercício, né? Aí é que eu peguei um exemplo que é bem interessante, né? Que a gente vai brincar um pouquinho com essas possibilidades aí, né? Por exemplo, né? Uma turma é formada por 12 homens e 8 mulheres. Ok? Dentre eles, Ana e Bruno, né? Então, o Bruno e a Ana estão dentro dessas opções, né? Dentro dos 12 homens, Bruno, né? E a Ana aqui dentro das opções das 8 mulheres, né? Então, significa que eu tenho um conjunto com 20 pessoas, tá? Aí, o exemplo que é, né, seguindo aí, deseja-se formar uma comissão com 10 membros. Quantas são opções? Quantas são as opções que temos que escolher, que temos de escolher os membros para formar essa comissão? Sem restrição. Nesse caso, ele não deu informação, né, nenhuma informação adicional em que diz que, não, tem que deixar de fora fulano de tal. O que acontece aqui, então? Eu tenho uma combinação, né, simplesmente tomando 10 elementos, tomados 10 a 10, né, a partir dos 20, né, que é o meu conjunto original, né, 20 pessoas, né, somando os homens e mulheres aqui. Eu quero só formar, então, uma comissão com essas 20 pessoas. Quero formar comissões com 10 pessoas, né, a partir desse total de 20, né, sem considerar homem e mulher, tanto faz, e a posição em que eles vão atuar nessa comissão também não faz diferença. Então, esse é o fatorial de 20, né, dividido pelo fatorial de 10, e aqui a mesma coisa, 20 menos 10 fatorial. Ok? Então, eu teria aqui 20 fatorial dividido por 10 fatorial, que multiplica 10 fatorial. Senhores, um erro comum que muita gente comete, olha, é igual, aqui vai dar 20, né? Então, 20 e 20 fatorial, né, vai dar 1 como resultado. Não, senhores. Aqui, ó, é uma multiplicação, tá? E também não vale fazer isso 10 vezes 10 fatorial, tá? Não vai dar o mesmo resultado. Então, tem que resolver esse fatorial, e o resultado é resolver o mesmo fatorial, né? Resolve uma vez e repete o resultado aí. Mas aqui, ó, em cima, tu tem 20, então se tu vai até 10 fatorial, tu consegue cancelar um, né? Um deles. E aí o resultado ficaria representado como uma divisão do fatorial, né, de 20 até 11, né? A multiplicação de 20 até o número 11 pelo fatorial de um desses 10 aí, né? Porque o seguinte, né? Um desses 10 aqui, ó, tu vai cancelar com o fatorial de 10 que vai aparecer aqui no numerador, tá? O resultado para isso, como foi colocado aqui no exemplo, não vou calcular só para a gente ganhar um tempinho, é 184.756. Então, são as possibilidades de eu formar essa comissão com 10 pessoas, né, tomando 20 elementos do meu conjunto original. Aí, na letra B, ó, já apresentou uma outra informação. Na letra B, eu quero que 5 pessoas, quero 5 pessoas de cada sexo.
Ou seja, eu tenho que pegar combinações, né, a partir do sexo, né? Então, uma combinação no caso dos homens, né, já que é igual a quantidade, então quantidade de homens que aparece 12, né? Então, uma combinação de 12 elementos tomado 5 a 5, né? Porque eu tenho que incluir nessa comissão 5 homens. Para o caso das mulheres, a mesma coisa, né? Eu tenho 8 mulheres, então uma combinação de 8 tomado 5 a 5. Ok? Bem simples. E aí usa o princípio multiplicativo para obter, ou seja, multiplica o resultado dessas combinações uma com uma, né? Então, aqui foi colocado, então eu tenho uma combinação aqui embaixo da tabela, tá? Embaixo da tabela eu tenho o quê? Eu tenho uma combinação, né? Para o caso das mulheres, né? 8 mulheres, então eu estou tomando 5, né? Que multiplica, né, as combinações para homem, né? 12 homens no total e eu estou tomando 5 em 5. Resultado, né, combinação de 8 tomado 5 a 5, aí tem que aplicar lá na fórmulazinha direitinho que só está o resultado, tá? É 56, que multiplica por combinação de 12 elementos tomado 5 a 5, 792. De onde surgiu esses números, professor? Aqui eu resolvi, né, na formulazinha lá de combinação, como calcular, né, fatorial de 8 dividido pelo fatorial de 5, que multiplica 8 menos 5 fatorial. Bem simples, tá? E a combinação aí de 12 elementos tomados 5 a 5 é a mesma coisa. Fatorial de 12 dividido por fatorial de 5, que multiplica 12 menos 5 fatorial, ok? Os resultados, né, para a primeira combinação, 56. O resultado da segunda combinação, 792, ok? A multiplicação disso é a quantidade de possibilidades que eu tenho fazendo a mesma quantidade de homens e mulheres nessa comissão, tá? Então, observe que eu usei combinação aqui, mas em duas partes específicas, né? Já que foi definido que tem que ser 5 mulheres, no total de 8, e já que definiu que tem que ser 5 homens, num total de 12, então fiz combinações separadas, depois, usando o princípio multiplicativo, fiz a multiplicação, né? E aí, então, eu tenho 44.352 possibilidades de formar essa comissão, considerando 5 homens e 5 mulheres. Tudo bem? Na letra C desse mesmo exercício, ó, de modo que sejam escolhidas 5 pessoas de cada sexo, sendo Ana uma das escolhidas. Aí aqui, eu quero incluir a Ana nessa comissão. A Ana tem que estar presente nessa comissão. E aí é como se eu estivesse, então, tratando de uma combinação, né, em que o único elemento é a Ana. Ou seja, uma combinação de um elemento tomado 1 a 1, porque só tem uma Ana e no meu subconjunto só pode ter uma Ana, obviamente, né? Então, a minha primeira possibilidade é uma combinação de um elemento tomado 1 a 1, ou seja, a Ana que tem que aparecer. Na continuação do exemplo ainda quero 5 homens e 5 mulheres. Ora, a Ana é mulher, né? Então, se eu já incluir ela na primeira possibilidade lá, eu tenho que excluir ela daqui. Então, em vez de eu fazer uma combinação de tomando 8 elementos, né, que são as 8 mulheres, né, e pegar 5, né, foi o caso do exercício anterior, uma combinação de 5 mulheres tomadas de um grupo de 8, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que excluir a Ana. Então, eu não tenho mais 8 mulheres, eu tenho 7. Né? E não é mais 5, porque a Ana já foi contada lá. Né? Eu já incluí ela de qualquer jeito. Então, 4 possibilidades. Então, é uma combinação de 7 tomado 4 a 4. No caso dos homens, permanece a mesma coisa. Né? Não fiz nenhuma observação para o caso dos homens, só quero incluir 5 homens dessa comissão. O exemplo é o número de possibilidades de cada um multiplicado, né, pelo princípio multiplicativo. Né? Ou seja, a possibilidade
da Ana está inclusa, uma combinação de 1 tomado 1 a 1. As possibilidades aí de 4 mulheres, né, de um total de 7, né, porque eu já excluí a Ana mais uma vez, né, e a quantidade de 5 homens tomados de um conjunto, né, de um conjunto maior em que eu tenho 12 homens, né, e aí faz a multiplicação, o princípio multiplicativo, aqui o conjunto unitário, né, ou seja, combinação de 1 tomado 1 a 1 aqui, que é a mesma coisa, tá, nesse caso, mesma coisa, o que foi colocado aqui são cálculos de combinações, tá? Cálculo de combinação, ok? E aí, então, eu tenho isso, combinação de 1 a 1, o resultado é 1. Combinação de 7 elementos tomados 4 a 4, 35. Combinação de 12 elementos tomados 5 a 5, 792, ok? Resultado, multiplica isso, 1 vezes 35 vezes 792. O resultado é 27.720 opções. Na letra D, então, eu quero escolher o quê? Escolhendo 5 pessoas de cada sexo, dentre elas Ana e Bruno. Na letra D, né, é a mesma coisa, né, só que eu vou aplicar o mesmo princípio pro caso dos homens também, né? Eu quero incluir o Bruno. O que vai acontecer? Pegando a letra D já, tá, gente? A mesma coisa, ó. Eu quero 5 pessoas de cada sexo, mas eu quero a Ana e eu quero também incluir o Bruno, né? Nessas comissões que eu consigo formar. Como é que fica isso? A primeira parte a gente já viu como incluir a Ana, né? Na segunda parte, como é que inclui o Bruno? É uma combinação de um elemento tomado 1 a 1, né? É uma única possibilidade, é uma única, né, possibilidade, que vai multiplicar então a quantidade de combinações agora mesmo, segue a mesma regra. Se eu tenho 12 homens, mas eu já contei o Bruno aqui, então exclui ele, tu não tem mais 12, tu tem 11. E a quantidade de subconjuntos também alterou, né? Quantidade de subconjuntos. A quantidade de elementos do subconjunto homens, em vez de 5, né, caiu para 4, porque tu já contou o Bruno ali. E aí, então, as combinações ficam definidas dessa forma. E pelo princípio multiplicativo, então, a gente vai calcular isso. Ó. Combinação de um elemento tomado 1 a 1, combinação de 7 elementos tomados 4 a 4, que é no caso das outras 4 mulheres que vão compor a comissão. Aqui uma combinação de um elemento tomado 1 a 1 é a possibilidade de incluir o Bruno, né? E o restante aí, né, dos subconjuntos em que eu considero apenas 4 elementos em que do universo de 11 dos 11 homens restantes, né? Combinação de 1 a 1, de um elemento tomado 1 a 1 é 1. Combinação de 7 elementos tomados 4 a 4 é 35, mesma coisa, né? Combinação de um elemento tomado 1 a 1 é 1, e uma combinação de 11 elementos tomados 4 a 4 é 330. Mais uma vez, senhores, cada representação dessa eu apliquei na fórmulazinha lá, n menos n fatorial dividido por k fatorial, que multiplica n menos k fatorial, ok? Cada uma dessas aqui foi calculada por meio daquela fórmulazinha lá. Na letra E, né, tem mais uma letra E aqui que eu incluí. Na letra E, de modo que sejam escolhidas 5 pessoas de cada sexo, sendo que Ana e Bruno não sejam escolhidos. Aqui, eu não quero que eles apareçam na comissão. Se você não quer que eles apareçam na comissão, tu vai excluir eles. É como se eles não pertencessem ao subconjunto. Ou seja, em vez de um grupo, né, com 8 mulheres, no caso da, né, 8 mulheres, a Ana está contada, a Ana está incluída lá. Então tu tira, né? Tu tira um elemento desse grupo, tu está excluindo a Ana. Sobra quanto? 7. Então, mas aí mantém os 5 elementos, né, para definir, né, os subconjuntos. Ou seja,
tu só excluiu a Ana do teu conjunto principal, mas os subconjuntos vão ter 5 pessoas. Então, é uma combinação de 7 elementos somado 5 a 5. Mesma coisa para o Bruno. Ele está contado no grupo maior, no grupo de homens, em que tem 12 elementos. Então, exclui e fica 11. Né? Mas os subconjuntos têm que conter 5 pessoas ainda, 5 homens. Né? Então, uma combinação de 11 elementos somado 5 a 5. Cálculo das combinações em separado. 21.462, resultado dessa multiplicação, que são o número de possibilidades, né, para cada um dos casos, 9.702. Ok? Certinho, senhores? Então, podemos avançar. Então, começou a gravar. Os resultados das combinações, né, também são chamados de número binomial, né? A gente tem a mesma coisa aí, né? Mesmo significado, né? A definição, coloquei a definição de número binomial, o que seria? Né? Dados inteiros nk com n maior ou igual a 0, e aí o 0 menor ou igual a k, menor ou igual a n, né? Chamamos de número binomial de numerador, n classe k, um inteiro indicado por uma combinação de n elementos chamados kk, dado por... é o mesmo princípio, é a mesma coisa, tá? Só uma outra maneira de falar, né? Uma outra maneira de chamar o resultado dessas combinações como sendo um número binomial. E aí isso vai fazer diferença mais à frente. Então, por exemplo, né, num número binomial aqui, né, que é, na verdade, representado, por exemplo, por uma combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, segue o mesmo princípio, mesmo cálculo, mesmo tudo, não muda nada, então eu teria 10. Então 10 como sendo um número binomial. 10 é igual aí, então, a uma combinação de 5 elementos somados 3 a 3, ok? É a mesma coisa, tá? Só uma notação diferente, só uma maneira diferente de chamar o resultado de uma combinação, né? O resultado de uma combinação é também chamado de um número binomial, ok? Aí os resultados, né? Aquelas em 1 e 2 é simples, né? Eu tenho... em 2, no exemplo 2, eu tenho uma combinação de 7 elementos somados 1 a 1. Ou seja, eu estou tomando do conjunto, né, do conjunto que tem 7 elementos, um elemento. Subconjuntos com um elemento, né? E aí, quantos conjuntos eu consigo formar? 7, né? Tenho 7 opções, eu consigo formar, então, 7 subconjuntos com cada um desses 7 elementos. Ok? Na terceira opção é o conjunto vazio, né? Eu só tenho uma opção de conjunto vazio, ou seja, de n elementos, né? O conjunto n, o conjunto E pode ter milhões de elementos, mas se eu estou tomando o conjunto vazio, só resta uma possibilidade, né? Só é uma contagem, só é uma opção que eu tenho aí de indicação desse subconjunto, né? O conjunto vazio é único, é um só. E se eu pego um conjunto com todos os elementos, né, de uma única vez, então também só tem uma opção, ou seja, uma combinação de n elementos tomados n a n, ou seja, no caso em que o n é igual a k, né, também só tem uma opção, né, que coincide exatamente com o conjunto original, né. Certinho? E aí, então, né, são números binomiais que a gente está tratando agora, né, chamando esses resultados de combinações de número binomial. Vocês podem encontrar também em alguns livros essa notação aqui, né? Número binomial como sendo essa representação entre parênteses de n e p, né? Ou n e k. Varia de acordo com o livro que você está trabalhando, né? O n é a quantidade de elementos do meu conjunto maior e o p é a quantidade de elementos do subconjunto. Ou então, n nk, né? Pode ser a mesma coisa. E aí tu tem o seguinte,
né? É a mesma coisa, só representado aí de forma diferente, né? Cadê minha tela? Então, notação que a gente estava vendo até agora, combinação de K, de N elementos somados KK, e a câmera está travando. Que é a mesma coisa que essa representação aqui, ó, de N tomado KK, né? Ou pode ser também P, né? Uma combinação de P elementos tomados, de N elementos tomados P a P, representado também dessa forma, NP. Uma forma diferente aí de representar os números binomiais. A câmera está travando um pouquinho. Deixa eu só reiniciar aqui. Nesse exemplo que foi colocado, então eu tenho na forma representada de números binomiais ou de combinação, né? Eu tenho uma combinação então de 9 elementos tomados 5 a 5, e eu quero saber se existe uma outra combinação, né? Se existe outra combinação de 9 elementos tomados x a x, cujo resultado vai ser igual igual a uma combinação de 9 elementos tomados 5 a 5. Então eu quero saber se existe uma outra combinação, né, diferente, cujo resultado vai ser igual, né? Combinação de n elementos tomados, de 9 elementos tomados ou 5 a 5, né, igual a uma combinação de 9 elementos tomados x a x. O que é isso? Isso é fatorial de 9 dividido por 5 fatorial de 9 menos... Ixi, mas está travando muito, gente. Bora. Deixa eu ver se melhora assim. Usando o cabo. Vamos ver. Continuando aqui, então, só estou desenvolvendo a primeira combinação, né? Que é igual... Deu uma melhoradinha, mas ainda está travando. 9 fatorial, a segunda, né? O que seria isso? Fatorial de x, que multiplica 9 menos 5 fatorial. Fazendo a multiplicação desse por esse e esse por esse, né? Eu teria 9 fatorial, que multiplica x fatorial, que multiplica 9 menos 5 fatorial. Isso é igual, do outro lado, um 9 fatorial, que multiplica 5 fatorial, que multiplica 9... Opa, aqui é um x, né? Aqui eu multipliquei esse com esse, então aqui vem o x também. Agora eu multipliquei esse com esse, né? Então 9 menos 5 fatorial. Como eu tenho multiplicação, o que ia acontecer aqui? Esse 9 dividiria, passaria para cá dividindo, então posso cancelar, né? Porque o resultado dessa divisão vai ser igual a 1. E o que sobra? Eu tenho um x fatorial que multiplica 9 menos x
fatorial, que é igual a 5 fatorial, que multiplica 9 menos 5 fatorial. Tem duas opções, né? Tem duas possibilidades aqui. Aqui a gente vai partir de uma análise, né? Esse x, né? Para que isso aqui seja igual a isso, o que tem que acontecer? Esse x tem que ser igual a 5, né? 5 fatorial, né? X fatorial tem que ser igual a 5 fatorial, que eu teria essa igualdade. X fatorial é igual a 5 fatorial. Fatorial, né? Dividindo, eu teria um x igual a 5. É uma opção. Mas essa opção aqui, ó, é a coincidência, é a igualdade, né? Então, tá ok, não encontrei nenhum número binomial diferente. A outra possibilidade é que esse 5, é que esse x aqui, ó, esse x fatorial seja igual a essa operação toda que foi colocada aqui. Ou melhor, né? Como é uma igualdade, isso aqui teria que ser igual a 5 fatorial, né? E aí eu teria o quê? Eu teria 9 menos x, isso fatorial, igual a 5 fatorial, né? Primeiro eu elimino o fatorial, então, como tem dos dois lados da igualdade, eu consigo fazer o cancelamento ou fazer a divisão, né? Como queiram. E aí, então, menos x seria igual a 5 menos 9 menos x, e aí, fazendo o jogo de sinaizinhos ali, menos x é igual a 5 menos 9. Resultado, menos 4. Multiplicando tudo por menos 1, x tem que ser igual a 4. Opa, um resultado diferente. Isso me diz que uma combinação de 5 elementos tomados, de 9 elementos, desculpa, uma combinação de 9 elementos tomados 5 a 5 é igual, é o mesmo resultado, tem o mesmo valor que uma combinação de 9 elementos tomados 4 a 4. Ok? Isso aqui é uma coisa interessante que a gente vai tratar na próxima etapa da aula, né? Nas próximas. Então definimos isso de maneira fazendo cálculos, né? Levou um tempinho aí para a gente definir isso, né? Aí então o termo genérico, né? Isso que a gente acabou de concluir aqui. Isso que a gente acabou de concluir, ou seja, existe, né? Observa que o que é esse... Qual que é a diferença, então, dessas combinações aí, por exemplo, para o número binomial que a gente está tratando agora? A gente calculou, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui na minha câmera. A gente calculou, por exemplo, uma combinação de 9 elementos. O conjunto principal tinha 9 elementos. E tomou 5 elementos, né, subconjuntos com 5 elementos cada. Se eu fizesse isso com uma combinação, por exemplo, de 9 elementos tomados 4 a 4, o resultado seria o mesmo, né? Seria o mesmo. E aí eu coloquei uma propriedade para vocês, que eu vou repetir ela aqui no quadro para eu explicar melhor, que sempre vai existir, então, uma combinação de n elementos tomados k a k que vai ser igual, né? Aí aquele fatorial lá que a gente já viu, bababá, bababá, n elementos menos k fatorial. Isso aqui também vai ser igual a uma outra combinação, né, que tem n menos k, que tem n elementos também. Observa que do nosso exemplo, eu tomei um conjunto com 9 elementos e o outro com 9. O que mudou? A quantidade de elementos do subconjunto, né? Como a gente está tratando de número binomial, eu estou contando, então, duas coisas diferentes. Eu estou contando os subconjuntos com 4 elementos e eu estou contando os subconjuntos com 5 elementos, ok?
São coisas distintas. Utilizei o cálculo de combinação para definir quantos subconjuntos eu consigo formar a partir de 9 elementos. Quando subconjuntos de 5 elementos eu consigo formar a partir do meu conjunto original, que tem 9 elementos. E aí eu usei o mesmo princípio, o mesmo cálculo, o mesmo tudo para calcular quantos subconjuntos eu consigo formar. Quantos subconjuntos eu consigo formar, né? Com esses mesmos 9 elementos, agora formando subconjuntos com 4 elementos. Certinho? Então são duas coisas distintas aí. Mas o que a gente chegou no mesmo resultado, né? Definindo que existe sempre, então, dois números binomiais que eles são complementares. É o que está destacado na caixinha azul aí para vocês, né? Uma combinação de n elementos tomados kk e uma combinação de n elementos tomados n-k, n-k, a n-k, né? São ditos números binomiais complementares. E observa que a quantidade de elementos do conjunto original, ou seja, o n, é mantido. O que muda? Muda o k e muda o n-k, ou seja, a quantidade de elementos do subconjunto, né? A quantidade de elementos que eu estou contando, né, em cada subconjunto aí. E esses números binomiais complementares, né, eles são iguais, né? Eles são iguais, ou seja, uma combinação de n elementos tomados kk, representado por meio dessa forma, vai me produzir um resultado também, né, com a mesma quantidade de elementos originais do meu conjunto maior, né? Só que dessa vez o meu subconjunto é n menos k, é esse valor menos esse valor aqui, ó, ok? Só para ficar claro, né? Se a gente tivesse que resolver aquele exemplo, né, utilizando essa observação, né? Então 9 tomado 5 a 5 tem que ser igual a 9 tomado x a x. Pela regra, né, eu tenho aqui, ó, a mesma notação. Então eu tenho 9, o meu n é igual a 9, né, e o meu k é igual a 5, né? Tem que ser igual, então aqui eu teria a notação n e k. E aqui eu teria a notação n e n menos k. Ou seja, o meu n é 9. Então, o que interessa pra gente é isso aqui, né? Então, o meu n, ou o meu 9, menos k é 5, tem que ser igual a x, né? E 9 menos 5 é 4. Então, meu x seria igual a 4. Ok? Simples assim, senhores. Simples assim, ó. Né? Novamente, né? Então, por essa regra, essa teoria que foi colocada agora, eu tenho sempre uma combinação de n elementos somados kk que vai ser igual a uma outra combinação, né? Vai ter o mesmo resultado que uma combinação de n elementos, né? Mantive a quantidade de elementos iguais, o que variou a quantidade de elementos do subconjunto, né? Que pode ser distinta. E aí, se eu definir, então, como n igual a 9, repetir ele aqui, né? E a quantidade de elementos já foi definida, é 5. Então, 9 menos 5 é igual ao meu valor x que não foi definido. X é igual a 4 fazendo essa subtração aí. Ok? Então, ou seja, as combinações de 9 elementos tomados 5 a 5 é complementar uma combinação de 9 elementos tomados kk. Né? É isso que esse exemplinho está mostrando aí pra gente. Peraí. Aqui. A gente usa esse número de combinações,
né, as possibilidades de combinações aí para formar o que a gente chama de triângulo de Pascal. Esse triângulo de Pascal nada mais é que o resultado de todas as combinações possíveis, considerando a quantidade de n elementos do meu subconjunto, né? Então todos os resultados representados aí de forma numérica das combinações, né, partindo da primeira combinação possível, né? 0 elementos tomado 0 a 0. Então eu tenho uma combinação de 0 elementos tomado 0 a 0, né? E o resultado para isso é 1, que é o conjunto vazio, né? Eu estou tomando um conjunto vazio e eu quero um subconjunto formado com os elementos desse conjunto vazio. Ou seja, eu tô pegando um conjunto vazio, quero formar um subconjunto do conjunto vazio, que é o próprio subconjunto. Então, uma contagem. A outra combinação é com um elemento tomado 0 a 0. Ou seja, eu já saí, né, no segundo nível aí do meu triângulo, do topo para a base. Então, a primeira é uma combinação de 0 elementos tomado 0 a 0. A segunda, o primeiro valor representa uma combinação em que o n é igual a 1, né? Ou seja, o meu conjunto maior tem n igual a 1, e o primeiro subconjunto que eu posso tomar é o conjunto vazio. Quantas opções eu tenho? Uma única. E a outra opção seria fazer o n igual a k, ou seja, o subconjunto coincidir com o próprio conjunto, que também me dá uma opção, né? Essas primeiras aí são bem elementares, né? As primeiras formações aí do triângulo 3 valores 1, né? Na primeira linha e 2 na segunda linha. A partir daí as possibilidades vão aumentando, né? Até eu ter uma coisa mais complexa a partir das linhas seguintes, ok? Mas vamos definir direitinho aí. A gente não vai calcular isso mentalmente, né? Obviamente. Então, aquela representação que eu estava falando para vocês, ó. O que acontece aqui? Combinação de 0 elementos tomados 0 a 0, né? Uma combinação de um elemento tomado 0 a 0, uma combinação de um elemento tomado 1 a 1. A possibilidade é para a segunda linha. Na terceira linha, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o n igual a 2, né? N é igual a 2. E quais são as opções que eu tenho? Eu posso variar com subconjuntos aí, com n igual a 0, n igual a 1, o k, né? O k ou p, a notação que vocês queiram usar. Então, vai variar de 0, conjunto vazio, conjunto unitário e o conjunto igual, né? O conjunto com a quantidade de elementos todos iguais. Com 3 elementos, né? Tomando um conjunto maior com 3 elementos. O que vai acontecer? Quais são as possibilidades? Todas essas aqui, ó. O conjunto vazio, o conjunto unitário, um conjunto com 2 elementos, né? De 3 eu consigo, né? Já que eu tenho 3 elementos, eu consigo formar subconjuntos com 2 elementos, né? Quantos eu consigo formar? Aí eu vou ter que fazer o cálculo lá das combinações, né? Tudo isso aqui, senhores, todas essas representações aqui, é um cálculo de combinação distinta que a gente está fazendo para estamos ampliando as possibilidades, né? Aqui, nesse caso, a gente está representando todas as possibilidades de contagem, dos subconjuntos, ok? Aqui sim eu estou incluindo tudo, né? No quarto exemplo, o que acontece? No quarto não, na quinta linha agora, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quinta linha. Estou tomando o meu conjunto principal com 4 elementos. Desses 4 elementos eu consigo formar subconjuntos, né? Quantos subconjuntos eu consigo formar com nada? Com um conjunto vazio? Só um? Quantos conjuntos eu consigo formar com uma única unidade, né? Com um único elemento, né? Tomando como base o conjunto que tem 4 elementos. Eu consigo formar 4 conjuntos. Se eu pegar e formar pares, né? Pegar 2 a 2 os elementos, quantos que eu consigo formar? E assim sucessivamente. Observa o seguinte,
que acontece aqui? Ó? Aqui são os resultados dessas combinações, são os cálculos dessas combinações que estão representadas aqui. Ó, né? Conjunto vazio tomando um subconjunto vazio também é uma única possibilidade. Um conjunto que tem um elemento tomado 1 a 1, então, ou tomado 0 a 0, ou seja, o conjunto vazio do meu conjunto que tem uma unidade, o resultado para isso é 1, e o conjunto cujo valor... Essa seta aparece para vocês? Eu não sei se ela aparece. Deixa eu marcar aqui. Eu estou falando desse exemplo agora. Esse é o resultado para essa combinação aqui, ou seja, um conjunto de uma unidade em que eu vou formar subconjunto com uma única unidade, né? Conjunto unitário com um subconjunto unitário, é o próprio conjunto. O que vai modificar a partir daqui, né, são essas opções do meio. Se você perceber aqui, ó, a primeira coluna sempre vai ser igual a 1, porque é sempre o conjunto vazio, né? Sempre o primeiro conjunto é o conjunto vazio. E só existe uma possibilidade para conjunto vazio, que é igual a 1. É uma única contagem, é o único conjunto que eu tenho, que eu consigo obter. E aqui, ó, na diagonal aqui, ó, o que acontece? Eu estou tomando a quantidade total de elementos do meu conjunto principal, né? Se for vazio, então eu estou tomando todos os elementos do conjunto vazio, que é o vazio. Se for um conjunto unitário, eu estou tomando todos os elementos do meu conjunto unitário, ou seja, um único elemento. E quantos conjuntos eu consigo formar? Quantos subconjuntos eu consigo formar? Um único só, porque eu só tenho um elemento. Nesse aqui, ó, já tem 2 elementos, mas eu estou tomando 2 subconjuntos, 2 elementos também. Então, o que acontece? Eu tenho uma possibilidade. Mesma coisa para o 3, mesma coisa para o 4. Ó. Então, é sempre resultado igual a 1, porque é a contagem, é o próprio conjunto original aqui que está sendo incluído. Ok? Então, se tu toma o conjunto vazio, uma possibilidade. Se tu toma todos os elementos do conjunto de uma vez só tem uma possibilidade também. Tu só forma um conjunto, só forma uma combinação. Ok? Então, esse é um princípio básico aí do triângulo de Pascal. Ok? E aí, de modo que eu posso fazer isso indefinidamente. Né? Eu posso continuar aí formando esse triângulo até, né? Enfim, até eu cansar. Ok, senhores? Aí eu coloquei até n igual, o n igual a 4, né? Mas você poderia continuar isso aí formando, né? E repito, cada uma dessas representações aqui, ó, é um cálculo de uma combinação que foi feita e aqui está o resultado. O triângulo de Pascal apresenta os resultados das combinações ou dos números binomiais que foram agrupados de forma a formar esse triângulo aí, ok? E repito mais uma vez, esses resultados são os cálculos das combinações que foram definidas aqui, ó, tá? Avançando aqui, propriedades do triângulo de Pascal, né? Ah, professor, mas eu vou ter que calcular cada uma dessas combinações, né? Vai levar um tempão para eu montar esse triângulo. Eu vou levar 500 anos para eu conseguir definir esse triângulo de Pascal com, sei lá, com 10 linhas, por exemplo, com n igual a 10, né? Contar todas as possibilidades. Tem uma propriedade, né? A relação de Stiefel diz o seguinte: se eu somo 2 elementos consecutivos numa mesma linha, pego 2 elementos numa mesma linha, na linha do triângulo, né? Se eu somo esses 2 elementos, eu vou obtemos o elemento situado na linha seguinte, ou seja, embaixo, e na coluna correspondente à coluna da parcela que fica mais à direita. O que isso significa, professor? Aqui a representação simbólica, né? Eu estou tomando um elemento do meu triângulo, e aqui entendam, é só notação, tá? É um elemento do meu triângulo
triângulo de Pascal, que corresponde a uma combinação de n elementos tomados KK. É a mesma coisa, só que, né, usei o T aqui para representar que é um elemento do triângulo de Pascal, mas eu poderia usar a combinação, eu poderia usar aquela forma entre colchetes, tá? Só entendo isso. Então, se eu estou somando, observa que se o n é igual, eu estou trabalhando na mesma linha, né? Porque o que acontece? Vamos aqui para o meu quadro branco. O que acontece, né? Então, aqui representando o nosso n igual a zero. No n igual a zero, eu teria aquela combinação de zero elementos somados 0 a 0. O resultado para isso seria igual a 1. Essa é a primeira linha do triângulo, né? Desci, fiz um n igual a 1, ou seja, eu tenho uma combinação de n igual a 1 tomado. Aí já tem duas possibilidades, né? 0 a 0 e eu posso tomar 1 a 1. Ok? Resultado para isso é 1 e 1. Isso é a segunda linha do meu triângulo. Se eu faço n igual a 2, aí eu aumento as possibilidades. Eu tenho n igual a 2, mas eu posso pegar o conjunto vazio, um conjunto unitário e um conjunto completo, né, com dois elementos tomados 2 a 2. Aí as possibilidades para isso é 1, é 2 e é 1. Se eu faço um n igual a 3, n é 3, eu posso pegar o 0 como subconjunto, eu posso pegar 3, né? Eu posso pegar o 1, e aí vai só repetindo, né? 2, e a outra possibilidade é 3, 3 a 3. E já embolou tudo aqui, né? Então, 1, deixa eu separar. 3, 3 e 1, ok? Essa é a minha terceira linha. Isso representa cálculo, resultado, né, de cada um desses. Observa que o n é fixo, né, na linha o n é fixo. Aqui, ó, eu estou dizendo que o meu conjunto principal tem 0 elementos. Aqui eu estou dizendo o conjunto principal tem um elemento só. Calcula quantas combinações eu posso fazer aí. Ora, eu preciso definir qual é o valor do K, né? Eu posso ter as combinações aí com 0 elementos, ou eu posso ter as combinações com um elemento. Se o n for igual, por exemplo, 3, né? A linha do 3, quais são as possibilidades de K? K pode ser 0, K pode ser 1, K pode ser 2, K pode ser 3. Então, observa que o n na linha é fixo e o K, varia nas colunas. Ou seja, para essa coluna aqui, ó, o K é igual a 0. Nessa aqui, o K é 1. Aqui o K é igual a 2. E aqui o K é igual a 3, né? Fixo na linha, fixo na coluna, né? Eu tenho uma coluna de todos, K igual a 0. Uma coluna de todos, K igual a 1. Coluna de todos, K igual a 2. Coluna de todos, K igual a 3. Certinho? O que a propriedade diz? Se tu tomar uma combinação Deixa eu só pegar direitinho como é que eu coloquei aqui. Tá aparecendo para vocês, tá com a tela, né? Então, aqui eu tenho o triângulo igual n elementos somados kk mais um t k1 igual a n. Isso vai ser igual a 1 tk1 mais n, 1 mais n, n mais 1. Coloquei aqui. Então, essa é a propriedade. O que essa propriedade indica? Que se eu pego um elemento qualquer aqui do meu triângulo de Pascal e somo
com... O que é o K mais 1? K mais 1 é o elemento que está à direita dele. Por exemplo, se eu pego esse elemento aqui, ó, o K mais 1, observa que a variação do K é sempre da esquerda para a direita, né? Então, se eu estou tomando esse K igual a 0, o K mais 1 é o 1. Peraí, que travou foi tudo. Aqui, ó, né? Tomando esse e esse elemento. Ou seja, eu estou somando números, resultados, né? Valores binomiais consecutivos, né? Eu estou pegando esse com esse, somando, e eu vou obter um resultado. Se eu pego esse com esse, eu somo e obtenho um resultado. Se eu pego esses dois aqui, somo, eu vou ter um resultado. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que esse resultado é um valor esperado, né? Por exemplo, pegando aqui, ó. E aí, né? Observa que o resultado, ó, ele vai pertencer à mesma coluna, né? O K, a coluna do K igual a N mais 1. Por exemplo, se eu peguei aqui, né? Vamos pegar esses dois elementos aqui e vamos fazer a soma desses dois. Então, destacar aqui, ó. Qual que é o valor de K? É 1. E o meu K mais 1 é 2. Então, eu estou somando esses dois elementos. Eu estou pegando na mesma linha, ó, N, e o meu N é igual a 3, certo? Mesma linha, tem que coincidir, N e N, senão não vai dar certo a propriedade. Estou somando, então, valores consecutivos. O resultado disso vai estar nessa coluna, só que vai estar na linha N mais 1. Qual é a linha N mais 1? É a linha de baixo, né? É a linha imediatamente abaixo, né? Imediatamente abaixo, a linha N menos 1. Observa que o N varia de cima para baixo. Então, se eu estou pegando o N mais 1, seria o N igual a 4, que seria a outra linha, que eu não coloquei. Mas então, e eu não coloquei de propósito, que a gente vai preencher isso aqui usando essa propriedade. O que essa propriedade diz? Primeira coluna, tudo igual a 1, então eu já tenho esse elemento. Não faz sentido calcular para esse, né? Mas para os outros faz sentido. Ó. Se eu somar esse com esse, ou seja, se eu somar 1 mais 3, eu vou ter o resultado na mesma coluna, só que na outra linha. Ou seja, 1 mais 3, 4. Sempre 2 a 2. Então, 3 mais 3, mesma linha, né? Mesmo valor de N, resultado aqui embaixo. Então, 6. 3 mais 1, 4. E o último elemento sempre igual a 1 também, né? Começa com 1, finaliza com 1. Ok? Então, para isso aqui, ó, eu teria a minha outra linha do triângulo de Pascal, eu teria essas combinações. Só colocar um pouquinho mais aqui para o afastado. Então, 4 tomado 0 a 0, 4 tomado 1 a 1, 4 tomado 2 a 2, 4 tomado 3 a 3, né? E, finalmente, 4 tomado 4 a 4. Observa o seguinte, que sempre tem dois valores iguais, ó, né? A partir das... Lembra daquela propriedade lá, em que o... Tá no quadro. Isso aqui vai ser sempre igual a NK, e o N igual a N menos K, então K. Então significa que na mesma linha eu sempre vou ter dois números complementares, dois valores complementares. Para essa linha, esses dois complementares, né? Para essa linha, os dois complementares. Para essa linha, os complementares. Pode ser esse, esse, esse e esse. Ok? Pode ter mais de um complementar aí na mesma linha, tá? Aqui, ó, teria esse complementar, esse complementar e só os 6
de diferente, ok? E aí, então, seguindo essa regra, né, que a gente acabou de ver, eu consigo definir o número de combinações aí, vai embora, só fazendo soma, né? Primeira linha é sempre 1, o outro é a soma desse com esse, então 5, 4 mais 6, 10, 6 mais 4 também 10, 4 mais 1, 5, o outro seria 1 e assim sucessivamente, ok? Então essa propriedade é bem simples para vocês conseguirem definir aí o... E travou o vídeo. Ah, meu Deus. Tá difícil. E aí, pessoal, tava falando sozinho aqui. Gravei um monte. Gravei não, falei sozinho, né, um monte. E só depois eu percebi que não tava gravando a aula. Mas vamos lá, acontece. Então a segunda propriedade, tá? A segunda propriedade fala dos termos equidistantes, né? Que a gente já definiu, né, no exemplo anterior, mas vamos lá. Deixa eu voltar aqui para minha telinha que eu quero fazer de novo aquele finalzinho que ficou confuso ali para vocês, que, né, não aparecia, acho que não aparecia. Então, triângulo de Pascal, primeira linha começa com 1, segunda linha, né, o n igual a 1, os resultados para isso é 1 e 1. Na n igual a 2, ou na terceira linha, o que vai acontecer? Eu consigo formar isso a partir de... Começa com 1, né? Começa com 1, o próximo valor é a soma desses dois. 1 mais 1, 2. Termina com 1. Na próxima linha, começa com 1, o próximo elemento, 3, é a soma desses dois, que é 3. O 2 e o 1 dá 3, o próximo elemento dessa linha. Eu estou trabalhando com essa linha. Com essa linha aqui, ó. Com essa linha. O último elemento é sempre igual a 1. Na outra linha, né, eu vou formar uma outra linha. Começa com 1, 3, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6, 3 mais 1, 4, e o último elemento é 1. Na outra linha, 5, começa com 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 4 mais 6, 10. 4 mais 1, 5. Finaliza com 1. Aqui embaixo, eu estou gravando. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. Finaliza com 1. Mesma coisa aqui na linha de baixo. Então essa era a propriedade que a gente tratava da soma dos complementares, que vai ser igual ao número imediatamente abaixo, né, do último valor que foi somado. Tá? Então essa é a propriedade que a gente tratava. A segunda propriedade que eu estava comentando sozinho é a propriedade dos complementares, que diz o seguinte, que numa linha eu tenho sempre dois valores que são complementares, ou seja, dois valores que têm o mesmo resultado. Duas combinações vão produzir na mesma linha, ou seja, para o mesmo n igual, né, o mesmo valor de n, sempre dois valores iguais, dois resultados iguais. Tomei essa linha aqui como exemplo. Ó. Nessa linha aqui, ó, o n é igual a 5. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nessa linha, o meu n é igual a 5. E essa propriedade vale, né, para o mesmo valor de n. Por exemplo, 10 e 10 são dois resultados iguais, né? Mas eu estou vendo que são iguais aqui, ó, mas se você tivesse, por exemplo, a representação disso na forma de combinação, né? Como é que você ia definir se isso é
Aqui eu estou trabalhando com n igual a 5, se eles são iguais, né? Como que você define que eles são iguais, né? Se fosse na forma de representação dessa forma, na forma de combinação. N igual a 5 e o meu K é igual a 2. Observa que a variação do K é nesse sentido, ó, né? 0, 1, 2. Então, esse 10 corresponde a 5, 2, né? Ou seja, uma combinação de 5 elementos somados 2 a 2, que é complementar a esse 10. Ó. Esse resultado é igual a 10, né? Os dois resultados são iguais. Que é n igual a 5, né? Aqui em cima, em azul, n igual a 5, e o K, mesma coisa, 0, 1, 2, 3. Então, uma combinação de 5 elementos somados 3 a 3, né? Tem um complementar. Mas tem outros, ó. O 5 é complementar ao 5, que é uma combinação, né, de 5 elementos tomados 1 a 1, e uma combinação de 5 elementos, agora que esses 5, tomado 4 a 4. Como é que eu sei disso? Faz a contagem. Está na linha 5 e na coluna 1, 0, 1, 2, 3, 4. Né? Então, esse valor. E a mesma coisa aqui no começo, né? O 1 e o 1 complementar. Né? Uma combinação de 5 elementos tomados 0 a 0 e uma combinação de 5 elementos tomados 5 a 5. São complementares. Né? Tá, mas se eu não tivesse informação se eu não tivesse... se eu não tivesse a informação, por exemplo, do triângulo, né? Se eu quisesse só definir qual que é, não consigo, por exemplo, fazer um triângulo de 100 linhas, por exemplo, né? Com n igual a 100. É mais difícil, mas você consegue saber quem é o complementar dele sem muito cálculo, né? É bem simples, né? Como eu falava para vocês. Aqui eu coloquei, por exemplo, uma combinação de 100 elementos tomados 8 a 8. Eu quero saber... Cadê minha mão aqui? Não apareceu. Tudo travando, tá difícil. Então, uma combinação de 100 elementos tomados 8 a 8. Eu quero saber quem é o complementar, né? Eu sei que o complementar vai estar na mesma linha. Ou seja, o n tem que ser igual a 100, né? Só tem que definir qual que é o k, né? Qual é o valor de k para esse complementar. Vou até colocar o k, tirar o x e colocar um k aqui só para ficar mais bonitinho. Então, o complementar, né, é sempre o n menos k, ou seja, se o n é 100 e o k é 8, então é 100 menos 8. 100 menos 8 é 92. Então eu tenho isso, eu tenho um 100 uma combinação de 100 elementos somados 8 a 8 é a mesma coisa, é o mesmo resultado que uma combinação de 100 elementos tomados 92 a 92. Ok? Bem simples usando a propriedade. Tá? Ó, então sempre parte do principal. Eu tenho 100 tomado 8 a 8. E o outro é 100 tomado n menos k. O n menos k. Então 100 menos 8. Que dá 92. Tá? Então eu tenho essa propriedade aí para simplificar as coisinhas. Né? Se eu tenho, sei lá, n igual a 1000 tomado 100 a 100, por exemplo. Né? Qual que é o complementar disso? Eu consigo calcular por meio dessa formulazinha bem simples, bem direta. Tem mais outras propriedades? Aqui, tá, coloquei exemplo, né? Segue os exemplos dessas propriedades. Eu faço algumas coisas, tá? Exemplo, agora vocês estão vendo. O que acontece aqui? Eu tenho no 1, segue dessas propriedades com triângulo de Pascal, né, o elemento que está no n igual a 10, né, tomado 7 a 7, com k igual a 7, né, n igual a 10 e o k igual a 7.
ele vai se complementar a mesma linha, linha 10, né? E aí faz a subtração, 10 menos 7. 10 menos 7 é 3, então o K aí é igual a 3, né? Mesmo assim, mesmo princípio, né? E aí outros exemplos aí. Só que aí ele quer definir todos que estão equidistantes, né? Quais são eles? Né? Pegando o primeiro, qual é o primeiro elemento? O primeiro elemento é isso na oitava linha do triângulo. Na oitava linha, o n é igual a 8. E aí tu faz n, né, igual, aí foi só representado, né, com os termos triângulo de 8 elementos somado 0 a 0 é o primeiro, né, que vai se complementar, primeiro sempre complementar o último, né, primeiro termo complementar sempre o último no triângulo. O próximo, continua na mesma linha, então n é igual a 8. Qual é o próximo? Né? A gente pegou o primeiro como sendo 0, o segundo é um k igual a 1, né? Que vai ser complementar, então, a um elemento do triângulo, né? Com 8 elementos, com n igual a 8, subtraído de 8 menos 1. 8 menos 1 é 7. Então, complementar aí dele é o elemento do triângulo de 8 elementos tomado 7 a 7. E assim segue o mesmo princípio para definir todos os outros. Ok? Próxima propriedade das linhas. Essa é bem simples, tá? Aqui eu estou dizendo que a soma, né, de todos os elementos de uma linha, né, ela vai ser sempre igual a 2 elevado a n, 2 elevado a n. E aqui eu vou mudar para a tela. O que eu estou dizendo aqui, ó, se eu somar todos os resultados, né, todas as combinações, aqui eu tenho uma potência, o resultado com uma potência de base 2 e expoente igual a n. Pegando esse triângulo aqui, deixa eu só apagar os outros exemplos que eu havia colocado. O que eu estou dizendo é que isso aqui é resultado de uma potência de base 2 e expoente igual a n. Ora, cada linha, né? 2 elevado a n. Aqui, ó, meu n é 0, né? O primeiro. Volta, bichinho. N igual a 0. Então eu tenho a potência 2 elevado a 0, que é igual a 1. Se eu somar a segunda linha, é 2 elevado a 1, que é igual a 2, né? Ou seja, 1 mais 1 é 2. Observa que dá certo. Na terceira linha, 2 elevado a n igual a 2, ou seja, 4. 1 mais 2, 3 mais 1, 4. Aqui, o n vai ser igual, o resultado, né? Estou somando todos os elementos dessa linha. 2 elevado a 3, resultado 8, né? 4 mais 4, 8. Aqui, 2 elevado a 4, né? O resultado 16, né? Façam as somas. E assim sucessivamente, senhores. Então, resultado sempre, né, da linha do n, uma potência de base 2 e expoente igual a n como resultado da soma das linhas todas de uma linha do triângulo de Pascal, né? E aí a potência de base 2 representando o resultado dessa adição, né? Deixa eu ver se eu coloquei exemplos. No primeiro exemplo, então, eu estou somando todos os valores, né, de linha igual no primeiro exemplo, né?
o n é igual a 5, então eu estou somando a sexta linha do meu triângulo de Pascal. N é igual a 5, né? Porque começa no 0. Então, 0, 1, 2, 3. Então, o n igual a 5 é na sexta linha, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na minha... Assim, e aí, o resultado, falando sozinho, o resultado para isso é, né, somando aí na sexta linha, o resultado para isso vai ser o quê? Vai ser potência, né, de base 2 e expoente 5. Então, nessa linha aqui, eu tenho todas as combinações, né? Todas as combinações serão incluídas, os valores, e eu estou somando isso. Não preciso calcular cada uma dessas, né? Se eu quero, né, por meio da propriedade, basta levar 2 ao expoente igual ao n, né, dessas combinações todas, no caso 5, e o resultado é 32. Então, fazendo essas somas, eu tenho 32 como resultado. No exemplo 2, mesmo não conhecendo os elementos da 12ª linha do triângulo de Pascal, por essa propriedade sabemos que, somando todos os elementos, obtemos 2 elevado à 12ª potência como resultado, né? N igual a 12. Né? Não conheço todos os elementos, não preciso calcular, basta aplicar a propriedade e você encontra 4.096 como resultado. Na letra, no exercício 3, aí no exemplo 3, o que aconteceu? Foi tirado um único elemento, foi tirada uma única combinação, né, do meu triângulo de Pascal. Foi tirado o meu, observa que o n é igual a 10, nem todos, mas uma combinação de 10 elementos somado 2 a 2 foi excluída, eu pulei do 1 para o 3. Mas eu quero o resultado para essa soma. O resultado, né, foi colocado aqui, dá 976, mas por quê? Né? Primeiro foi calculado tudo, né, em que eu incluo o 10, né, seria uma potência de base 2 expoente 10, ok? Resultado 1024. E aí eu pego e excluo exatamente apenas aquela combinação que tem resultado, aquela combinação, né, de 10 elementos tomados 2 a 2, né? O cálculo para isso, fazendo as subtrações, né, teria que ver qual que é o resultado dessa combinação, e o resultado dá 97. Então, por meio dessa propriedade aí, eu consigo fazer essas somas, né? Consigo incluir ou excluir alguns elementos, mas considerando o princípio básico aí que a soma sempre vai ser igual ao resultado de uma potência de base 2 e expoente igual ao n. Ok? Cadê minha câmera? O outro teorema é o teorema das colunas. Aqui no caso do teorema das colunas, ele está somando colunas. No anterior a gente somava as linhas, né? Todos os elementos da linha obtinham um valor como sendo uma potência de base 2 expoente igual a n. No exemplo aqui eu estou somando todas as colunas. Observa que o K ele se manteve constante, ó, em todos aí. Ó, eu tenho um T vou pegar aqui, ó, um T igual a K mais T igual a K e K mais 1. E aí, ó, então o que está acontecendo? Deixa eu colocar aqui no meu quadrinho.
que está acontecendo? Eu estou somando valores específicos agora para a coluna, e a propriedade diz o seguinte, ó, se eu somar esses elementos todos aqui, ó, o resultado... Pronto. Tá difícil. Então, senhores, por essa propriedade, o que está acontecendo? Ficou cortou ali no cantinho. Tá. Então agora eu estou somando colunas, né? Estou somando colunas. Então eu estou somando a coluna em que o K é igual a 2, né? A coluna do K é igual a 2, 0, 1, 2, até a linha, né, em que o N é igual a 6, ok? Essa soma, observa que o resultado dela, né, vai ser igual. Observa o último elemento que foi somado. Vai ser um T igual a K, né, o K se mantém, né, estável, ou seja, eu estou numa coluna, então o K permanece. Né? Lembra da TKN. Né? E aí a variação. O que está variando aqui? A linha. Né? K mais 1, K mais 2 e assim sucessivamente. Ou seja, partindo de um valor K, eu estou variando os valores das linhas aí. Por que não foi usado o N? Né? Porque algumas colunas não começam lá no N igual a 0. Né? Algumas colunas já começam depois, né? A partir de um valor específico, um valor específico de... um valor específico de K, né? E aí tem a coincidência inicial. Por exemplo, nessa coluna, ó, ela começa com o quê? Com K igual a 2, né? O meu K nessa coluna é 2 e o N também é 2, ok? Então, por isso que tem o K igual a K, né? Um T igual a K, porque o valor do N é, na verdade, o valor do próprio K. Na outra, né, na seguinte, eu mantive a linha 2, mas eu avancei para outra linha, ou seja, um K mais 1. Eu avancei para um K mais 2, e assim sucessivamente até um K, né, na linha em que K vai ser somado de um valor P aí. E aí está cortando ali o finalzinho, mas o resultado para isso vai estar... Deixa eu ver se aparece aqui para vocês sem que eu consiga bagunçar todo. Aqui. O resultado para isso vai estar o quê? Vai estar na outra coluna. Olha aqui, ó. A gente estava trabalhando na coluna em que o K era igual a 2, por exemplo. Né? Só que o resultado dessa soma ele vai estar na coluna imediatamente próxima. E no... Observa que o último termo aqui, ó, é o K mais P. E o resultado da soma vai estar no K mais P mais 1. Ou seja, também uma linha abaixo daquilo. E aí, voltando para o nosso triângulo aqui, o que acontece? Se eu quero somar esses elementos todos, ó, o resultado para isso vai estar na outra coluna, né? Vai estar na outra coluna e vai estar na outra linha. Outra coluna, outra linha. Observa que eu somei até aqui, ó. Então o resultado é na outra coluna, essa coluna aqui, ó. Na outra linha, a linha de baixo é essa, né? Onde tem a coincidência 35. E aí observa que o resultado faz sentido, né? 1 mais 3, 4, 10, 10 mais 10, 20, 20 mais 15, 35, ok? Então essa propriedade vale para qualquer valor que vocês usem. Aí, por exemplo, eu quero somar esses elementos aqui, ó, né? Eu quero somar a coluna em que o K é igual a 1. Os resultados para isso vão estar, né?
E aí eu estou somando os valores em que o K é 1 e o N, né, que o N é igual a 4. Ok? Até o N igual a 4. Resultado para isso está na coluna imediatamente à direita, ou seja, nessa coluna aqui, né, que já está definida aqui. Nessa coluna aqui. E na linha de baixo, eu estou pegando até o N igual a 4. Então o resultado vai estar em N igual a 5, né? E os valores que coincidem, o valor que coincide é exatamente o 10. Então essa é a propriedade aí envolvendo a soma de colunas, ok? Também bem simples, dá para você conseguir definir de maneira bem prática o resultado para essas somas aí, tá? Então essa é a propriedade. Avançando aqui, exemplo, né? Pelo teorema das colunas. Então, nesse exemplo, ó, o que acontece? Eu quero calcular, né, o resultado da soma das colunas de todas as combinações que eu tenho a partir da coluna em que o K é igual a 3, né, até o N igual a 7, até o N igual a 6, ok? E aí, pela nossa regrinha, então a soma disso aí, ó, dos meus 3 até 6, dos meus valores, né? O K se mantém até o 6. O resultado para isso é um acréscimo na coluna, então se é 3 passa a ser 4, e um acréscimo na linha, se é 6 passa a ser 7. Então, em vez de você calcular cada uma dessas combinações aqui para depois somar, você calcula o resultado para essa combinação aqui, né, que é uma combinação de 7 elementos tomados 4 a 4. Isso é o fatorial de 7 dividido por 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial, né? E aí você encontra isso. Isso se você não tiver um triângulo definido, já um triângulo de Pascal pronto, né, em que você só define os resultados. Ok? Bem simples, né? Bem simples essa propriedade de se aplicar também, senhores, tá? É óbvio que é muita coisa, né? Muita regrinha, mas com o tempo a gente vai conseguindo pegar essas regrinhas, ok? A outra propriedade, né, no 7, 8, 9, 11. A outra propriedade aí pulou, por exemplo, um valor, né? Pulou o 10. Né? Então segue aquele mesmo princípio lá, né? Do que a gente viu para as linhas, né? Você vai calcular, por exemplo, o resultado das combinações. Se calcula o resultado das combinações, né? Para o K igual a 7 até o N igual a 11, né? Até o N igual a 11. E aí, você vai calcular, então, não precisa calcular cada uma combinação dessa. Então, o que vai ser o resultado para isso? Né? Se eu estou no 7, então o resultado vai estar na coluna 8, né? Se eu estou na coluna 7, o resultado vai estar na coluna em que o K é igual a 8. E na linha abaixo, né? Ou seja, 11 então vai estar na linha 12. Então eu calculo uma combinação de 12 elementos tomados 8 a 8. Né? Seria o resultado se, por exemplo, eu tivesse incluído também a combinação de 10 elementos tomados 7 a 7. Mas observa que no exemplo, né, ele foi excluído. Eu tenho combinação de 7 a 7, de 8 a 7, de 9 a 7, de 11 a 7. Né? Do 9 pulou para o 11. Então, nesse caso, você tem que calcular em específico também de 10 e fazer a subtração para obter o resultado dessa soma que foi colocado aí, senhores. Então, é isso. A aula de hoje é
finaliza aqui, tá? E aí na próxima aula, provavelmente é a aula de exercício de vocês, a lista de exercícios que eu vou deixar para vocês resolverem, né? Utilizando aí arranjo, permutação e combinação e algumas informações também a respeito do triângulo de Pascal que vocês vão ter que tratar. Ué, gente. Tava falando sozinho de novo, né? Sem o exercício, tá? O exercício que eu falava, senhores, é esse que tá aqui. Ok? Então, das combinações. O exercício 2 é o que eu estava falando e não estava projetado para vocês, né? Não tinha a tela para vocês. Ok? Então, a aula de hoje finaliza aqui. A gente se encontra, então. Se encontra não, né? A gente vai conversando e provavelmente na quarta-feira, então. Na quarta-feira não, na quinta-feira eu deixo uma lista de exercícios e essa lista de exercícios vocês devem entregar como parte da nota da disciplina, tá? Essa lista que eu vou deixar é uma lista obrigatória para ser entregue, tá? Eu vou definir as regras ainda de como vai ser, de como que vocês vão proceder à entrega dessa lista, mas isso eu defino direitinho na aula seguinte, né? Eu vou falar direitinho essas informações para vocês. Um grande abraço a todos, fiquem bem. Até a próxima.